Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Oséias capítulo 6, verso 3 diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em estudar a sua palavra. Irmãos, procurem se aprofundar na Torá, nos Salmos, nos profetas e na Brit Hadashah, o Novo Testamento. Ok, irmãos? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o Concílio de Nicéia, ok? Aliás, estudem os concílios, irmãos. Vocês estão vendo aí, né, um livro e uma apostila. O livro Catolicismo, Verdade ou Mentira, também poderia ser Cristianismo, Verdade ou Mentira, eu não tenho. Porém, a apostila eu tenho. Essa apostila ela vai falar sobre vários concílios. Aquele que quer conhecer o Novo Testamento, se aprofundar mais no Novo Testamento, ok, irmãos? Em alguns enxertos que foram feitos por Roma, tem que estudar os concílios. Nessa apostila vai falar sobre o Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Éfeso, Concílio de Calcedônia, o Concílio de Latrão, Concílio de Lyon. Vai falar sobre o Concílio de Viena, França, o Concílio de Basileia, o Concílio de Trento, o Concílio do Vaticano. Quem quiser se aprofundar mais no concílio, entre em contato comigo no meu telefone, no número que eu vou deixar aqui na descrição, e eu vou estar enviando essa apostila para vocês em PDF. Tá ok, irmãos? Estudem os concílios. Vamos à leitura. Hoje eu vou dar aqui um rápido estudo sobre o Concílio de Nicéia. A verdade sobre o Concílio de Nicéia. Não resta a menor dúvida. O cristianismo atual foi todo forjado nos concílios realizados na cidade de Nicéia, a mando do imperador Constantino. Uma coisa que precisa ficar claro aqui, irmãos, é que Constantino ele não criou o cristianismo como muita gente fala, ele oficializou o que já existia. O grande articulador do cristianismo foi Inácio de Antioquia. No canal a gente tem alguns estudos sobre o livro de Gálatas, onde eu estou explicando um pouquinho mais sobre isso, ok? Ali se definiu como seria o Novo Testamento, elaborado de modo a agradar o Império Romano. O primeiro concílio de Nicéia ocorreu em 325 na cidade de Nicéia, durante o reinado do imperador romano Constantino. O primeiro a aderir ao cristianismo, considerado como o primeiro dos três concílios fundamentais na Igreja Cristã Católica. Foi a primeira conferência de bispos da Igreja Cristã. É um fato reconhecido que o antijudaísmo, ou como é mais conhecido, o antissemitismo, né, ele ganhou um novo impulso com a tomada do controle do Império Romano, sendo o Concílio de Nicéia um marco neste sentido. Os posteriores concílios da Igreja mantiveram a mesma linha. O Concílio de Antioquia, 341 d.C., por exemplo, proibiu aos cristãos, né, os prosélitos, aqueles que estavam reconhecendo Yeshua como Mashiach e não eram judeus, proibiu eles de celebrar a Páscoa com os judeus. O Concílio de Laodiceia proibiu os cristãos, aqueles que não eram judeus, que estavam reconhecendo Yeshua como Mashiach, proibiu eles de celebrar o Shabat, de observar o Shabat e de receber prendas dos judeus, ou mesmo de comer pão ázimos nos festejos judaicos. Olha só, irmãos. Então agora vamos aqui para o Concílio de Nicéia. Em 325, no Concílio de Nicéia, Constantino o Grande criou, né, na verdade, oficializou a Igreja Cristã. Após um genocídio, né, de milhões de cristãos, né, ou, na verdade, irmãos, judeus que não queriam aderir à nova religião, ok? Que estava ali sendo oficializada, tá?
onde os torturou para renunciar, né, à cultura judaica, a renunciar à Torá, os profetas. Ao mesmo tempo, né, os livros religiosos de todas as aldeias do Império são coletados, né, e assim criam, né, a Bíblia católica. Em 327, Constantino, reconhecido como o imperador de Roma, ordenou que Jerônimo traduzisse a versão da Vulgata para o latim, mudando os nomes próprios hebraicos e adulterando as escrituras. Hoje mesmo eu conversava com o irmão José Ronaldo, né, um irmão que é uma bênção. Sempre que eu tenho alguma dúvida sobre Shedins, demônios, eu converso com ele. E a gente estava falando sobre esses enxertos, né, de Roma aí, na Brit Hadashah, um assunto muito sério, muito complexo. E eu prefiro não citar aqui agora, falar aqui agora. Mas vamos a algumas mudanças aí no decorrer desses séculos. Em 431, o culto à Virgem foi inventado. Olha só, mudanças em enxertos. Em 594, né, foi inventado o purgatório. Em 610 foi inventado o título do Papa. Em 788 é imposta a adoração a divindades pagãs. Em 995, né, o significado de Kadosh foi posto de lado e foi alterado para santo. Em 1079, o celibato dos padres é imposto, né, uma palavra totalmente cristã católica. Em 1090, o rosário foi imposto. Em 1184, a Inquisição foi perpetrada. Em 1190, as indulgências são vendidas. Em 1215, a confissão foi imposta aos padres. Em 1216, o conto do Papa Inocêncio III sobre o terror do pão, um deus na mitologia grega que se transforma em carne humana, foi inventado. Lembrei agora do meu professor Getúlio, né, que isso aqui é uma grande heresia, né, ensinar que a hóstia vira, né, se materializa na carne e no corpo de Jesus. Isso é um absurdo, né, a ponto até de poder sair sangue. Aquilo ali é simplesmente um símbolo. Okay? Em 1870 foi imposto o absurdo de um papa infalível, no qual se inventou o conceito de contratação. São mais de 2.500 coisas inventadas por essa religião para escravizar o ser humano com o cristianismo / catolicismo. As religiões e seus deuses foram criados como meio de manipulação e negócio. Como parte da evolução do ser humano, né, está a liberdade desses meios de manipulação. Embora aos poucos o ser humano esteja na era do despertar, né, estamos saindo, irmão. Muitos já saíram da Matrix, saíram da religião. Nós estamos num tempo do conhecimento. A cada dia, infelizmente, os jovens, né, são menos religiosos por mais 2 gerações. E a religião cristã estará em declínio, ok? Tudo fará parte da nova evolução. A evolução do conhecimento, irmão. A Torá está sendo implantada, felizmente, no coração das pessoas. As pessoas estão despertando as raízes bíblicas e judaicas, ok? Depende de você continuar acreditando, né, na mentira. Questione-se, irmãos. Estude, se aprofunde. Yeshua era judeu, viveu como judeu. Está na glória no céu como judeu, e quando ele voltar, ele volta como judeu, porque ele volta para Israel, ele volta para Jerusalém. Na verdade, todos esses concílios foram uma grande cilada, como está escrito lá no Salmo 31:4. Livra-me da cilada que armaram, pois tu é meu refúgio. Foi uma grande cilada, irmão, para abafar, para banalizar, para fazer cair no conhecimento a Torá. O objetivo disso tudo é banalizar a Torá, a palavra de Deus, porque a Torá aponta para a salvação, a Torá aponta para o nosso Mashiach Yeshua.
Shalom, shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Quem se interessar pela apostila, entre em contato comigo e eu vou estar enviando. Shalom, irmãos.